A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 2 do quarto trimestre, que traz por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na terça-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 19 de setembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. Então o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens, que traz por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Preste atenção, sempre recomendo que o professor inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você faz com a sua turma, tá bom? E lembrando ainda, caso você queira a dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula, basta acessar o nosso blog lá no Google. Coloque aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, que vai estar aparecendo no nosso blog. Lá você clica no menu Jovens e lá você terá acesso à dinâmica digitada e explicações por escrito desta aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, você pode iniciar a sua aula com a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas preste atenção, essas perguntas, no início da sala de aula, você deve fazer essas perguntas para que possa assim identificar quais são os conhecimentos prévios dos seus alunos. Logo, você não pode responder, nem você, nem o outro professor. É o momento da participação dos seus alunos. Com relação às perguntas, aqui você pode perguntar o seguinte: o que é a Bíblia Sagrada? Olha, quem já leu a Bíblia Sagrada toda? Quem já leu algum capítulo? Quem já leu algum livro todo? Qual foi o livro que você mais gosta? Qual versículo você mais se identifica? Olha, se você fosse oferecer um versículo para o seu amigo, qual seria esse versículo? E assim por diante. Pergunte também, quanto tempo demorou a Bíblia para ser escrito? Quantos autores escreveram a Bíblia Sagrada? Olha, quem inspirou a Bíblia Sagrada? Será que foi da vontade do homem? Foi da vontade de Deus? Então você pode fazer essas perguntas no início da sua aula, para que possa verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Esse processo eu tenho chamado de avaliação diagnóstica, para que possa verificar o grau de entendimento que já tem a sua turma, tá bom? Dê para você entender, pegou essa dica, coloque em prática em nome de Jesus, viu? Agora veja só, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica, excelente. Pode iniciar também sua aula fazendo algumas perguntas, beleza? Após isso, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Presta atenção. Nesta lição de hoje, vamos estar estudando acerca da Bíblia Sagrada. E você sabe que nós que somos cristãos, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Precisamos saber qual é a vontade dele.
E para que nós possamos aprender e saber qual a vontade dele, não fique esperando profecias, revelações, não. Está escrito na Bíblia Sagrada. Quer saber o que Deus quer da sua vida? Lê a Bíblia. Quer saber qual a vontade do Senhor? Lê a Bíblia. Quer saber aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não aprova? Lê a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nessa lição vamos estudar exatamente isso. Nós precisamos crer naquilo que está escrito. Olha, precisamos acreditar, praticar, ter conhecimento, mas também executar a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas por aí que têm um grande conhecimento teológico. Nós falamos assim, ó, sabe a Bíblia Sagrada toda. Mas a grande pergunta é o seguinte, e tem praticado? E tem colocado em prática? De nada adianta você ter conhecimento da Bíblia se você não coloca em prática. Não sedes tão somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da mesma. Te pergunto, e você também pergunta à sua turma, você está sendo praticante da palavra? Será que eu, enquanto pastor, enquanto professor, estou sendo praticante da palavra? O que você acha? Deixa aqui, por gentileza, a sua resposta. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, versículo de número 14. Irmãos, a Bíblia Sagrada serve para estar nos fortalecendo, nos orientando, nos ensinando com a boa e perfeita vontade de Deus. Daí a necessidade de termos conhecimento para que possamos agradar a Deus. Qualquer pessoa que quer agradar a Deus precisa viver segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Te pergunto, será que nós estamos vivendo aquilo que está escrito? Meu Deus, é forte, viu? Agora vamos para o nosso resumo da lição. Na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. É interessante destacar aqui, irmãos, que a Bíblia Sagrada não é somente da igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, não. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus para toda a humanidade. Agora, muitas pessoas não querem acreditar, não querem dar o seu valor, não reconhece a Bíblia como livro de Deus ou a palavra de Deus, mas é a pessoa que não quer. Mas a Bíblia foi feita para ser lida por todo mundo, praticada por todo mundo. Qualquer pessoa que quer adquirir a salvação precisa ter conhecimento de Deus, conhecer Jesus Cristo, aceitar a Cristo, nascer de novo, para que possa assim conseguir a sua salvação. Então a Bíblia não é somente de uma igreja, de um templo, de um povo. A Bíblia Sagrada é de todo ser humano. Agora vamos para a nossa leitura semanal, que é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pegue o endereço aí por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar também nos seus grupos, nas suas redes sociais, com os seus alunos, e pode até fazer pergunta. Quem pode me explicar a leitura diária de segunda, de terça? João, é você que vai explicar a leitura diária de sexta-feira, viu? Quem explicar, melhor. Quem explicar primeiro vai levar um brinde na próxima aula. E assim sucessivamente. São materiais de incentivo à leitura dos seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à leitura dos seus alunos. E fique à vontade para estar também nos seguindo lá no Instagram, viu? PR Giovanni Santos e Descomplicando Teologia. Mas vamos para a nossa leitura semanal. Segunda-feira. Escreve estas palavras. Terça, a Bíblia revela Jesus, o Filho de Deus. Quarta, em Jesus se cumpriu a lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Quinta, nem só de pão viverá o homem. Sexta, guarde os mandamentos e viva. Sábado, a completude das Escrituras Sagradas. Domingo é o título da lição. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. Logo após isso, Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Recomendo fazer uma leitura coletiva com os seus alunos. Vamos colocar esses jovens para abrir a Bíblia Sagrada, fazer a leitura, explicar. É nossa missão, professor. Agora vamos para a nossa introdução. Veja só.
A Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é inerrante palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade, mas isso é um equívoco. No livro de Deus encontramos sim respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como por exemplo a questão do pecado, do mal e da salvação. Paulo disse a Timóteo que desde a criança ele conhecia as Escrituras Sagradas e que as Sagradas Letras o tornaria sábio para compreender e receber a salvação pela fé em Jesus. Nessa lição, veremos a inspiração, a necessidade de interpretação e a atualidade das Sagradas Escrituras. Preste atenção. Nesta lição, nossa temática é o livro de Deus, a palavra do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que está escrito, porque isso nos fará pessoas sábias e assim alcançaremos a nossa salvação por causa do conhecimento de Deus. Amém? Amém? Não é à toa que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora preste atenção, a Bíblia Sagrada não é um livro de curiosidades. Tem pessoas que têm muitas curiosidades. Ah, por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo? Com quem Caim casou? Quem foi o primeiro? Quem foi o segundo? E tal. As pessoas têm curiosidades. E a Bíblia não é um livro de resposta de curiosidade. A Bíblia é a palavra de Deus que traz salvação à humanidade. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Sabemos o que agrada, o que não agrada a Ele, o que podemos e o que não podemos fazer. E por isso a necessidade nós estamos lendo constantemente aquilo que está escrito, para que nós possamos ter sabedoria e assim alcançar a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Então a Bíblia Sagrada serve para todo mundo, o advogado, o médico, o professor, qualquer profissão, você pode adquirir conhecimento da Bíblia Sagrada. E mais do que isso, irmãos, a Bíblia não é um livro de curiosidades, não, mas sim de palavra de Deus, de orientação, de conceito, para que nós possamos nos afastar do pecado e se aproximar do Senhor. Todas as vezes em que o homem consegue se afastar do pecado e se aproximar de Deus, o homem é abençoado, é protegido, é guardado e está salvo em Cristo Jesus. O segredo da vida é esse: se afasta do pecado, fuja da aparência do mal e se aproxima de Deus. Assim tu verás as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a sua igreja, a sua EBD, sua família, em nome de Jesus. Agora o nosso tópico 1, o item 1 da nossa lição, que traz por título Bíblia, a inerrante palavra de Deus. No item 1, a sua autoria. Preste atenção, viu? A Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais. Também não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, revelaram a sua origem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o que escreveram é a palavra de Deus. O Senhor usou aproximadamente 40 autores de lugares diferentes, com formações diversas, que por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produziram os textos sagrados. Presta atenção, irmãos. Pastor Giovanni, quem é o autor da Bíblia Sagrada? Vou lhe dizer agora, é Deus. Se você quiser, é o Espírito Santo de Deus. Fique tranquilo. Mas pastor, para mim era Davi, para mim era João, para mim foi Pedro. Calma aí que eu vou te explicar agorinha, viu? Veja só. A Bíblia Sagrada demorou cerca de 16 séculos, 1.600 anos para ser escrito. O Velho Testamento demorou aproximadamente 1.000 anos e o Novo Testamento, de um para o outro, demorou em torno de 600 anos. Então, do primeiro livro até o último livro, passaram cerca de 1.600 anos. E desses 1.600 anos, foram cerca de 40 autores diferentes. Nessa mesma questão de diferença de conhecimento não, de época, de tempo, Moisés para João está distante de um para o outro, viu? De Moisés até João foram 1.600 anos. E imagine só a diferença de cultura, de conhecimento, da forma da escrita e assim por diante. Então, 1.600 anos demorou a escrita, 1.000 anos o Velho Testamento, 600 anos o Novo Testamento para ser escrito, tá bom? E cerca de 40 autores totalmente diferentes um do outro. Médico, juiz, governadores, boiadeiro, meu Deus do céu, pescador,
fazedor de tenda e assim por diante. Então diversos autores com diversas profissões, conhecimento, escreveram a Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, a inspiração veio do Espírito Santo de Deus. Vou lhe passar aqui uma informação interessante, viu? Presta atenção, meus irmãos, a inspiração da Bíblia não está nas palavras que as pessoas falaram. Que você sabe muito bem que na Bíblia Sagrada tem palavras que foram demônios que falaram. É isso aí. Tem palavras que quem falou foi o diabo. E, no entanto, Deus não estava inspirando o diabo. Deus não estava inspirando os demônios falarem. Tem palavras na Bíblia Sagrada que são mentirosas, que foram mentiras. Então, presta atenção. A inspiração de Deus não está na fala dos personagens, mas sim naquilo que está escrito. A inspiração está porque Deus mandou escrever tais palavras, tais acontecimentos, porque tais conhecimentos serviriam de conhecimento da gente, de amplitude da gente, para que nós possamos saber o que agrada, o que desagrada a Deus. Então, presta atenção, professor, a inspiração não está nas palavras que as pessoas falaram, e sim naquilo que está escrito, porque tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação espiritual. Amém? Deu para entender essa diferença? Se não deu, por gentileza, deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título, sua estrutura. Veja só, é uma coleção de 66 livros. Alguns textos têm mais de 3.000 anos. Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento em hebraico, somente partes pequenas foram escritas em aramaico, nos livros de Esdras, Neemias e Daniel. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas a Bíblia é tão divina que encontramos nela uma unidade, um livro completo, outro. A temática principal é a redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo e já foi traduzida para mais de 366 línguas. Por isso, glória a Deus e aleluia. Presta atenção aqui agora, viu, professor? A Bíblia Sagrada, ela é um livro completo, composta de 66 livros. O Velho Testamento assim está dividido. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Após isso vem os livros históricos, que são 12, que vai de Josué até Esther. Depois livros poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão. E após isso proféticos, que são 17. E esses livros proféticos estão divididos em profetas menores, que são 12 profetas menores, e 5 profetas maiores. Essa diferenciação de profetas maiores e menores não tem nada a ver com o período que os profetas profetizaram, mas sim com relação ao seu escrito. Os livros são chamados profetas menores por causa da quantidade de capítulos, de versículos, são livros bastante pequenos, tá bom? Os profetas maiores é por causa do seu escrito, Jeremias, Ezequiel, Isaías e assim por diante. O Novo Testamento assim está dividido, Evangelhos, que vai de Mateus até João. Após isso, Histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, 21 cartas e também um livro profético, que é o livro de Apocalipse, tá bom? Então são 27 livros divididos, Evangelhos, Históricos, Cartas ou Epístola e o livro profético de Apocalipse. Você já leu? Recomendo você ler, viu? Em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título Sua Mensagem. Observe. Encontramos nas Escrituras vários temas. Entretanto, podemos afirmar que a mensagem central é a história da salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante ressaltar que a missiva da salvação tem 3 elementos comuns: Jesus, aquele que traz a salvação, o meio da salvação e os herdeiros da salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos a história do conserto de Deus com o homem pecador. Presta atenção, a grande tensão, a grande mensagem da Bíblia Sagrada é a nossa salvação. É a vinda de Cristo, é a sua morte, sua ressurreição, que trouxe perdão à humanidade. Então o grande tema da Bíblia Sagrada é a nossa salvação, a nossa libertação. É Deus restituindo, meu Deus, é Deus renovando a paz entre o homem e ele, através da morte de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos ter conhecimento, ler a Bíblia Sagrada, ouvir mensagens, pregações, participar da escola bíblica dominical, porque tudo isso vai nos dar conhecimento, sabedoria, para que possamos agradar a Deus.
Olha, pergunta a você, você tem agradado a Deus? O que é que você faz durante o seu dia todo para agradar ao Senhor? Você sabia que a Bíblia Sagrada diz como devemos agradar a Deus? Sabe como assim, pastor? Lendo a Bíblia, adorando o seu nome, rejeitando o pecado, se afastando das coisas que não agradam o Senhor. Dessa forma, nós estamos agradando a Deus. E quanto mais você agrada a Deus com o teu comportamento, com as tuas atitudes, mais Deus te abençoa, mais Deus te guarda, mais Deus te livra. Então faça de tudo para agradar ao Senhor, mas tome cuidado. Chega mais perto aqui agora, viu? Toma cuidado também. Tem muitas coisas que nós fazemos aqui que desagrada a Deus. E todos aqueles que vivem uma vida de desagrado a Deus vai ter suas consequências. O boleto vai chegar, viu? Tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra, o boleto vai chegar, ou vai chegar com a conta toda paga, através do teu arrependimento, meu Deus do céu, sabe? Da tua confissão, da tua mudança de vida, vai chegar o boleto todo pago, em nome de Jesus, e garantindo assim a sua salvação. Mas se, no entanto, faz coisa errada, não confessa pecado, não pede perdão, não se arrepende, o boleto vai chegar e a conta é cara e ninguém consegue pagar. Ah, pastor, mas Cristo não pagou a nossa conta? Pagou a nossa conta, já está garantido. Mas, no entanto, essa conta que Cristo pagou só tem efeito, só faz diferença na minha vida e na sua vida se eu aceitar a Cristo Jesus, crer nele, aceitar, confessar meus pecados, se arrepender dos meus pecados e andar em novidade de vida. Todas as pessoas que assim o fazem, a sua conta está paga em nome de Jesus. Por isso que eu dou glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Está entendendo? Por gentileza, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Mas agora tem um convite todo especial para fazer para você. Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser o parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, explicações. Meu Deus, são vários materiais que nós enviamos para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Venha ser membro! Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título um livro inspirado pelo Espírito Santo. No item 1, o que é inspiração? Veja só, Deus usou pessoas falíveis como nós para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. Esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. Sim, nós cremos na inspiração plenária das Escrituras, ou seja, as palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. É importante ressaltar que a palavra inspiração vem do latim, que é a tradução do termo grego, que de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o termo grego utilizado por Paulo ao escrever a Timóteo significa inspirado por Deus para fora em vez de para dentro, divinamente expirado em vez de inspirado. Veja só, irmãos, a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada, desde o primeiro versículo até o último versículo, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus inspirou, Deus orientou, Deus direcionou os escritores da Bíblia para que pudesse colocar exatamente aquilo. O que deveria, o que não deveria ser escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, Deus respeitou, Deus utilizou os conhecimentos que cada um já tinha. Mas, no entanto, o que deveria ser escrito,
como deveria ser escrito. Tudo isso tiveram a inspiração do Espírito Santo de Deus. Deus foi colocando no coração, Deus foi soprando no ouvido dos filhos dele, dos escritores da Bíblia, o que deveria ser escrito, como deveria ser escrito. Mas cada autor escreveu de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua sabedoria. Não é à toa que muitas das vezes o livro do Novo Testamento, Dr. Lucas, por exemplo, escreveu no grego mais nobre, porque era médico, tinha mais conhecimento. Mas, no entanto, os escritos de Pedro eram no grego koiné, mais tradicional diante do povo. Mas ambos são inspirados pelo Senhor. Agora, a escrita, as palavras colocadas, os termos utilizados, tem uns que são os termos mais nobres por causa do conhecimento prévio que seus autores já tinham. Então, Deus utilizou aquilo que cada autor tinha e assim inspirou a palavra de Deus. Por isso, tudo aquilo que está escrito foi inspirado por Deus aos corações dos servos dele, para que pudesse escrever. Eu disse anteriormente, a inspiração está na escrita e não nas palavras que foram ditas. Perceba essa diferença. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: inspiração verbal e plenária. Veja só. A expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida, o que leva muitos cristãos a preferir o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, estendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente a nós é dado o conhecer o resultado. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem, por meio da escrita, a sua divina vontade. Observa-se esta associação do divino e do humano na passagem de Mateus, capítulo 1, versículo 22, 2, 15, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e assim por diante. O Espírito Santo guiou e orientou cada escritor, ainda que não saibamos explicar com detalhes como se deu tal operação, conhecemos os seus resultados. Preste atenção a esta explicação para que você possa aplicar da mesma forma na sua turma. A questão da inspiração da Bíblia Sagrada, ela é plenária porque era total. Tudo aquilo que está escrito foi inspirados por Deus, tá bom? Ou seja, os autores receberam inspiração de Deus. Quando diz inspiração, não quer dizer, presta atenção, que o Espírito Santo ditou cada palavra. O Espírito Santo inspirou para que pudesse ser escrito. Cada palavra, cada ponto, tudo aquilo que está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que foi que Deus fez? Pegou cada habilidade, cada conhecimento, cada vivência do autor e colocou também em prática, na execução da sua escrita. É por isso que tem livros poéticos, tem livros históricos, tem livros que são mais narrativas, mais históricos, mais proféticos. Então Deus vai usar a característica de cada autor e inspirar aquilo que deveria ser escrito. E nós, tendo esse conhecimento, precisamos reconhecer as Sagradas Escrituras como livro de Deus, palavra de Deus, independente do seu autor. Porque o autor, irmãos, foi um instrumento usado por Deus. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você, quem sabe? Só Deus o sabe. Mas, no entanto, esses homens, 40 escritores, foram inspirados pelo Espírito Santo e estes se utilizaram dos seus conhecimentos, das suas habilidades para escrever aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, tudo que está escrito foi Deus que direcionou, Deus inspirou. Foi dito, não foi ditado. Ditado não é inspiração. O Espírito Santo inspirou cada autor que foi escrevendo e Deus dando direcionamento. Foi escrevendo e Deus dando direcionamento. Porque tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento na graça. Irmãos, quanto mais lemos a Bíblia Sagrada, mais certeza nós temos que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela fala conosco. Olha só, quando você vai pregar, não é interessante. Nós pregamos todas as vezes, várias mensagens, até na mesma temática, mas cada mensagem é diferente de uma.
mas cada mensagem é diferente da outra. Aquilo que se eu pregar hoje sobre o cego de Jericó, você já pregou sobre o cego de Jericó? Deixa aqui nos comentários, viu? Se eu pregar hoje sobre o cego de Jericó e pregar amanhã, já vou pregar uma outra mensagem, porque a palavra de Deus, ela é viva, aleluia. A palavra de Deus, o autor, está conosco constantemente, nos dando assim a inspiração da mesma. Amém? Você pode dar um brado de glória, por gentileza, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a necessidade de interpretação. Veja só. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam texto fora de contexto, utilizando interpretações particulares. É fundamental ter consciência de que as escrituras só podem ser explicadas pelas escrituras. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta e, para que isso ocorra, precisamos conhecer a hermenêutica bíblica. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Por exemplo, uma saudável interpretação bíblica deve levar em conta a fidelidade do texto bíblico, a intenção do autor sagrado e sua aplicação cristocêntrica. Presta atenção, esse daqui é um dos pontos principais desta lição. A questão da interpretação da Bíblia Sagrada. Ah, pastor, porque tem muitas igrejas, porque tem muitas teorias, porque tem muitos ensinamentos. Se a Bíblia Sagrada é somente uma, porque existem várias interpretações, várias linhas teológicas, presta atenção, por causa das interpretações pessoais. Mas a Bíblia Sagrada é somente uma e existe somente uma interpretação correta. Pronto, pastor. E qual é a interpretação correta? É da Batista? É da Universal? É da Mundial? É da Assembleia de Deus? Qual a interpretação correta? Vou lhe falar também, viu? Sabe qual é? Da própria Bíblia. Como assim, pastor? A Bíblia deve ser interpretada segundo a própria Bíblia Sagrada. Por exemplo, se a Bíblia diz que Cristo vai reinar nesta terra por 1000 anos, então eu devo acreditar que vai ter um reino de 1000 anos aqui nesta terra. Se a Bíblia diz isso, nós precisamos crer naquilo que está escrito. Agora, vem muitas interpretações dizendo o seguinte: isso é alegórico, isso é figurado. Não está dizendo que é figurado, está dizendo que Cristo vai reinar por 1000 anos aqui e que nós vamos estar nos tronos julgando o povo de Israel. Amém, está escrito. Então eu tenho que interpretar a Bíblia utilizando a própria Bíblia. Agora, hoje muitas pessoas interpretam a Bíblia se utilizando de alguns livros, de rodapé de Bíblia Sagrada. Presta atenção, o rodapé da Bíblia não é interpretação da Bíblia Sagrada, é interpretação daquele autor, daquele teólogo, daquele pastor e assim por diante. E nenhuma interpretação humana vale mais do que aquilo que está escrito. Por isso, quando você fazer qualquer tipo de interpretação, presta atenção, não tente interpretar da sua forma, do jeito que você acredita. Ah, pastor, mas eu acredito dessa forma. Não é interpretação. Ah, pastor, mas eu entendi assim. Não é interpretação. Ah, pastor, mas eu quero que seja assim. Não é interpretação. A Bíblia Sagrada precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Em outras palavras, aquilo que está escrito tem que ser entendido, compreendido como está escrito. E não ficar colocando alegoria em tudo, é figurado em tudo. Calma, 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 calma. Lê a Bíblia, interprete com a própria Bíblia. Claro que eu sei, irmãos, que a Bíblia Sagrada existe muitas alegorias, figuras de linguagem. Eu sei disso. E nós precisamos adquirir conhecimento para que nós possamos aplicar a palavra do jeito certo. Outra coisa interessante também. Quando você for ler um texto bíblico ou fazer a interpretação, você tem que entender quem foi que disse, em que tempo, em que época, para quem foi aquilo. Por exemplo, existem profecias que foram direcionadas à nação de Israel. E essas profecias de Israel não servem para a gente. Da mesma forma, existem profecias que são destinadas para os gentios. E hoje nós não somos mais gentios, logo não tem nada a ver com a gente. Da mesma forma, existem também profecias que foram direcionadas para a igreja. E as profecias para a igreja não tem nada a ver com Israel nem com gentios. Então nós precisamos identificar quem escreveu, para quem escreveu, o que ele queria falar, ou que na verdade o que ele disse. Que hoje, irmãos, a gente dá, ele falou isso, mas eu estou entendendo assim. Está errado. A Bíblia Sagrada foi escrita para um povo, gentios, judeus e a igreja. E nós precisamos entender a intenção do autor.
Mas hoje as pessoas estão discutindo a minha intenção, a minha interpretação, aquilo que eu entendi. É por isso que surge cada vez mais heresias novas. A Bíblia Sagrada precisa ser interpretada à intenção do autor. O autor, quando disse isso, ele disse o quê? O que significa tal palavra, tal sentido, tal termo? Aí você vai estar estudando e pesquisando e assim também aprendendo. Amém? Só lembrando, viu, a questão hermenêutica é a arte de interpretar texto bíblico, tá bom? Hermenêutica é a arte de interpretar textos bíblicos, tá ok? Já a homilética, são muito associadas. Hermenêutica, a arte de interpretar texto bíblico, e a homilética é a arte de pregar, tá ok? Recomendo você estudar os dois, hermenêutica e homilética, para que possa transmitir a palavra da melhor forma possível. E professor da EBD precisa ter esse conhecimento, viu? Estudar hermenêutica bíblica e assim saber como interpretar um texto bíblico, tá bom? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Atualidade da Bíblia. No item 1, questões éticas e morais. Vejam só. Mesmo se tratando de um texto antiguíssimo, a Bíblia é atual e tem as respostas que precisamos para muitas questões éticas e morais no nosso tempo, como por exemplo o aborto, a eutanásia, questões de gênero e etc. A questão que regularmente é apresentada por algumas pessoas em relação à atualização da Escritura é o fato de que, segundo estes, na atualidade, algumas doutrinas bíblicas não cabem mais na vida do homem. Tal questão é uma das muitas falácias do inimigo. Para o cristão, o texto bíblico é atemporal e seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças. Preste atenção, a Bíblia Sagrada ela é atual. A Bíblia Sagrada ela não precisa ser atualizada, modificada, adulterada, retirada, ampliada. Tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que está escrito já serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Aquilo que está escrito já consegue salvar a humanidade toda. Ah, pastor, mas hoje tem questões que a Bíblia Sagrada não fala e precisaria falar. A Bíblia Sagrada trata de todos os pontos importantes da nossa vida familiar, profissional, espiritual, nossa salvação. Tudo aquilo que é importante, presta atenção, tudo aquilo que é importante para a nossa salvação já está escrito. Não precisa ser ampliado, modificado, adulterado, porque já está na palavra de Deus. Nós que precisamos praticar esta palavra. Mas hoje, qual a grande questão? As pessoas já não querem mais praticar a palavra, não querem mais viver na palavra, agradar a palavra, praticar a palavra. Então vamos fazer o seguinte, já que o ser humano não consegue mais praticar esta palavra, vamos tirar. Por exemplo, se o jovem não consegue mais só ter relação após o casamento, vamos tirar que fornicação é pecado. Vamos tirar a fornicação da Bíblia, para que os jovens possam servir a Deus, adorar a Deus, mas continuar na prática da fornicação, não pode, Deus não vai aceitar. Então a Bíblia, irmãos, não pode ser modificada para ser aceita. Ela é a palavra de Deus, independente da sua crença, da sua confiança. Se você crê, se você não crê, se você segue, se você não segue, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não vai ser a palavra de Deus porque você crê, ela continua sendo mesmo você não acreditando. E nós precisamos conversar com nossos jovens acerca disso. Não é tirando as coisas que você não consegue cumprir, que você vai estar ampliando a Bíblia. Não é dessa forma, é você cumprindo com a vontade de Deus. É você aplicando aquilo que está escrito na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, na rua, nas redes sociais. Nós precisamos colocar em prática aquilo que já está escrito e não tentar ampliar. Não precisa não. Segue a Bíblia, lê a Bíblia, faz a vontade da Bíblia. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, o item 1, destaca o seguinte parágrafo. O que os escritores bíblicos ensinaram não era uma mera tradição cultural, mas foram palavras inspiradas por Deus. Na atualidade, muitos jovens, ao entrarem nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos das escrituras sagradas, pois passam a acreditar erroneamente que alguns textos não passam de superstições e crendices culturais. Veja só, a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus e traz orientações, correções para você ver. Veja só o que foi que disse Jesus Cristo de Nazaré. Quem quiser, olha só, quem quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem disse isso? Não foi Paulo, não foi João, não foi Moisés, não. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Quem quiser. Meu irmão, minha irmã, jovens, se você não quiser, não precisa renunciar, não. Pode aproveitar, pode fornicar, pode pecar, faça o que você quiser da sua vida. Mas, no entanto, você não estará se aproximando de Jesus, não conseguirá a sua salvação, mas a escolha é sua. Então já está escrito: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo, pastor? É não andar no pecado. Olha, é fugir das concupiscências da carne, dos olhos, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. É se afastar de tudo aquilo que te faz pecar. Fornicação, pornografia, tudo isso tem que ser tirado da nossa vida, porque afeta a nossa vida espiritual. Mas cabe a você, é você que escolhe, meu irmão. Tem dois caminhos, tem duas portas, você escolhe aquilo que você quiser. Agora, o destino é certo. Quem está passando pela porta larga, o caminho espaçoso, o destino é certo também, e não vai ser o céu não, viu? Mas também, se você está passando pela porta apertada, o caminho estreito, meu Deus, tanta dificuldade, não pode levar bagagem, meu Deus, pecados, tem que deixar tudo de fora. E você vai trilhando nesse caminho apertado, o seu destino é morar na Nova Jerusalém, que descerá do céu. Mas a escolha é sua. Hoje as pessoas querem fazer da sua própria vida o que querem. Querem viver no pecado, na prostituição, na mentira, na fofoca. Quer viver uma vida que desagrada a Deus e depois quer que Deus leve você para o céu, pelo amor de Deus. Vigia, crente, em nome de Jesus. Vigia, não é assim que as coisas funcionam, não. Mas a Bíblia vai ser mudada, vai ser tirada. Se tirar o que está escrito, olha, não quer dizer que Deus tirou, não. Quem tirou foi os homens. E nós estamos aqui não para agradar aos homens, mas agradar a Deus. Te pergunto, você está preparado para passar pelas adversidades, pela dificuldade desta vida? Será que nós estamos prontos realmente para isso? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: os vários materiais da Bíblia. Preste atenção. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para escrita. A pedra, de acordo com o texto de Jó, capítulo 19, versículo 23 e 24, foi utilizada. Quem me dera, agora, que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro, e que, com pena de ferro e chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Conforme Isaías, capítulo 30, versículo 8, foram escritas em tábua, em tijolo, e em papiro e em pergaminhos. A Bíblia é atualíssima e seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preservam de inúmeras frustrações e muitos tropeços. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, viu? A Bíblia Sagrada não caiu do céu pronta, não. A Bíblia foi escrita por pessoas, a Bíblia foi escrita por seres humanos, aqui nesta terra, com todos os materiais possíveis. Por exemplo, na pedra, em tijolos, em papiro, em pergaminhos, em peles de animais. Tudo isso porque eram os materiais na época. Tem pessoas, irmãos, que pensam que a Bíblia Sagrada já caiu pronta. E do jeito que você tem hoje. E na verdade não. Você sabe que era tudo feito em rolo. Sabe? Em rolo, tudo junto. Era um livro só, tudo junto. Não tinha pontuação, não tinha acentuação. Digo até mais, o Velho Testamento nem vogal tinha, porque o hebraico bíblico não tem vogal, é somente consoantes. Pastor, como é que eles conseguiu? Na fala, na leitura tem vogal, mas na escrita não. Isso no hebraico bíblico. Mas hoje a escrita hebraica já possui também as vogais por escrito. Tá bom? Mas no texto bíblico do Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, não tinha nem vogal. Imagine só a dificuldade que é para se ler, para se estudar. Por isso, precisamos adquirir conhecimento e estudar cada vez mais, tá bom? Então a Bíblia Sagrada foi escrita por seres humanos, utilizando os materiais da época, aquilo que estava disponível, o local, em pedra, em animais, em papiro,
em tijolos, eram os materiais utilizados. Agora, depois, cada um guardava-se com muita propriedade. Tinha muita reverência na hora de escrever, na hora de copiar, porque hoje nós temos o conhecimento da Bíblia por causa dos copistas. Existiam as pessoas que ficavam copiando vamos pensar o seguinte, em uma sala fechada, somente copiando as escrituras e com muita reverência e respeito. Quando erravam uma palavra, uma letra, eles apagavam tudo, jogavam fora aquele papel que já não teria mais utilidade, porque teve apenas um erro. E quando eles iam escrever o nome de Deus, limpava-se a pena. Olha, limpava-se a pena, porque está escrevendo o nome de Deus. E ainda só colocava muitas das vezes a abreviação do nome, porque tinha medo que aquele papel que continha o nome de Deus pudesse ser amassado e jogado fora. Tudo isso mostra a reverência, o respeito que os copistas tinham da Bíblia Sagrada. Agora eu te pergunto, será que nós temos a mesma reverência, o mesmo respeito? Meu Deus do céu, viu? É forte. Converse com seus alunos sobre essa temática também, eu acho interessante. O respeito que os copistas tinham na hora de escrever a Bíblia Sagrada, na hora de ler a Bíblia, tá bom? Na hora de copiar. Foi escrita por 40 autores, mas depois várias pessoas copiaram para que não se perdesse ao longo da história. E assim chegou até a nós. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o poder da palavra de Deus. Observe, a Bíblia se distingue de todos os demais livros, pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Ela tem o poder para penetrar e prescrutar o interior do ser humano. Fogo e martelo são os dois elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. A palavra de Deus também é poderosa para destruir fortalezas espirituais que se levantam para que não venhamos a compreender as verdades divinas. Não podemos nos esquecer de que Jesus, quando tentado pelo diabo no deserto, derrotou o inimigo usando o poder da palavra. Jesus conhecia as sagradas escrituras. Frente à tentação, não hesitou em fazer uso correto dela. O uso correto dela. Mas por que Jesus Cristo utilizou a palavra de Deus no momento da sua tentação e diante do diabo? Sabe por quê? Porque ele conhecia a palavra. E o que nos falta hoje é exatamente isso, é conhecer a palavra. Te pergunto, você conhece a palavra? Você já leu a Bíblia Sagrada toda? Já leu um versículo? Já leu um capítulo? Já leu toda? Não leu toda? Está lendo? Tem um hábito de ler a Bíblia constantemente? Porque hoje, irmãos, falta conhecimento. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. E como é que vamos adquirir conhecimento? Lendo a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu queria que Deus revelasse a mim. Eu queria que Deus aparecesse comigo, falasse comigo, revelasse a sua palavra, ou abrisse a minha cabeça e colocasse toda a Bíblia Sagrada aqui. Não é assim que funciona não, meu irmão. A Bíblia Sagrada já foi revelada. A Bíblia já foi dada. Agora nós que temos a Bíblia em nossa mão, precisamos estudar, precisamos ler. Agora, tem pessoas que quando vai ler dá um sono, dá uma preguiça, um desânimo. Assim não pode, em nome de Jesus. Precisamos ler a Bíblia, irmão, com muito prazer, com muita alegria, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer pessoa. Por isso que a nossa pregação, o nosso ensino tem que ser cristocêntrico, tem que ser da Bíblia, tem que ser de Cristo, porque a palavra de Deus que liberta o homem, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra que modifica, é a palavra que restitui, é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que sara, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus. Mas isso tem que estar em nosso coração, mas isso tem que estar em nossa prática constante. Agora, tem pessoas que passam uma semana sem ler a Bíblia, passar um mês sem ler a Bíblia Sagrada. Que poder vai ter a Bíblia na vida dessa pessoa se ela não ouve, se ela não lê, se ela não medita? Agora, meu irmão, se você que é jovem se colocar na direção de Deus, Deus vai estar te usando, Deus vai falar com você. Muitas das pessoas, irmãos, o que tem faltado hoje é ter experiência com Deus. É você ter aquele contato com Deus, de ouvir a voz falar conosco. Claro que sim, isso é maravilhoso. Já ouvi a voz de Deus falando comigo, eita benção, viu? Mas não é necessidade mais, porque já temos a Bíblia. Ah, pastor, quero saber se Deus está aprovando ou não. Leia a Bíblia. Ah, pastor, quer saber qual a vontade de Deus? Leia a Bíblia Sagrada, porque tudo aquilo que nós precisamos saber já está escrito. Agora, o que nos falta é fazer a leitura e praticar o que está escrito.
Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, viu? Após a conclusão, vou deixar aqui a nossa dinâmica, tá bom? Vamos para a conclusão, onde está escrito: a Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano, em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus. Que devemos ler, meditar nas Escrituras e, principalmente, viver seus ensinamentos. Pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Que a nossa vida espiritual, que a nossa experiência espiritual possa estar firmada sobre a rocha. Que nós possamos ter, irmãos, maturidade espiritual, conhecimento de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, saindo da igreja por falta de conhecimento. Ou até digo mais, tem pessoas entrando na igreja querendo riqueza, casamento, glória, fama. A Bíblia Sagrada não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Nós precisamos, irmãos, suportar. Vai ter sofrimento, calúnia, perseguição, mas nós precisamos estar firmes e constantes, porque tudo isso Cristo sofreu por nós. E a nossa vida aqui nesta terra não vai ser aplaudida, reconhecida pela sociedade, não. A sociedade, o mundo, quer que você peque, quer que você fique na pornografia, nos pecados, nas redes sociais, mas a vontade de Deus é que você esteja fazendo a obra dele. Se dedique cada vez mais, faça aquilo que está escrito, pois assim salvará a ti mesmo e terá a oportunidade de pregar esta palavra para que mais pessoas também possam aceitar a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, pois assim este alcançará a salvação que só tem em Cristo, viu? Não existe outro Salvador não, tá bom? Quero saber o seguinte: e aí, você gostou dessa aula? Pastor, não gostei. Oh, Jesus, tenha misericórdia do pastor Giovanni. Pastor, eu gostei. Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Já vou avisando, viu? Não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica e vou dizer, está sensacional, vai ser bênção pura a nossa dinâmica, viu? Quer saber o seguinte, está escrito ou está amarrado? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos na lição de número 2, que traz por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na terça-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 19 de setembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então o que é que você faz? Você pode entrar em nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Agora vamos para a nossa dinâmica, viu? Preste atenção, essa dinâmica está muito famosa nas redes sociais. Não sei se você já ouviu. Já que a nossa temática é a Bíblia Sagrada e nós precisamos conhecer a Bíblia. E eu quero saber o seguinte, será que os seus alunos conhecem a Bíblia Sagrada? Será que tem um hábito de leitura? Vamos descobrir daqui a pouquinho, viu? O nome da nossa dinâmica é Está na Bíblia ou está amarrado? Você já ouviu essa dinâmica? Deixa aqui nos comentários também, viu? Veja só, para essa atividade ou essa dinâmica, você só vai precisar escolher, separar algumas frases que tem pessoas que pensam que está na Bíblia. Você também vai precisar separar alguns versículos conhecidos.
Presta atenção, só vai precisar separar algumas frases que tem pessoas que pensam que está na Bíblia e alguns versículos conhecidos também. E você vai levar para sua turma. E você já sabe, né? Mas presta atenção, você sabe, eu já vou deixar lá no meu blog essa dinâmica digitada com todas as referências e subsídio teológico, tá bom? Por gentileza, coloca aí o endereço do nosso blog aí no Google, para que você possa ter acesso à dinâmica digitada com toda a referência teológica, tá bom? É só colocar Descomplicando a Teologia EBD, aí no Google, o nosso blog vai aparecer, você entra e clica lá no menu Jobs. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula da lição de número 2, tá bom? É só você colocar no Google Descomplicando a Teologia EBD, entra no blog, clica no menu Jobs e você terá acesso. Por que isso? Você vai precisar separar essas frases. Por exemplo, veja só frases que todo mundo pensa que está na Bíblia, mas não está. Preste atenção. O cair é do homem e levantar é de Deus. Tá amarrado, não está na Bíblia isso não, viu? Deus escreve certo por linhas tortas. Está na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado também, não está na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se está na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado, não está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá amarrado ou está na Bíblia? Tá amarrado, não está na Bíblia não, viu? O dinheiro é a raiz de todos os males. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, tá bom? Vamos dar seguimento. Esforça-te que eu te ajudarei. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado também. Quem não vem por amor, vem pela dor. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. A Bíblia também não diz isso. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado também. Eu venci o mundo e vós vencereis. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Não diz assim não. Jesus é o médico dos médicos. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Não diz isso não, viu? Jesus, ele é o médico dos médicos, mas na Bíblia não está escrito não. Veja só, quem dá aos pobres empresta a Deus. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado, não está na Bíblia não. A voz do povo é a voz de Deus. Está amarrado também. Mente vazia, oficina do diabo. Está amarrado também. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Está amarrado também. O amor encobre a multidão de pecados. Está amarrado ou está na Bíblia? Está amarrado. A Bíblia não diz isso não. Venha como estás. Está amarrado também, porque isso também não está na Bíblia não, viu? Meu Deus do céu. A minha esposa acha que errar alguma coisa aqui, viu? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura, viu? Aí foi a relação das frases que todo mundo pensa que está na Bíblia Sagrada, mas não está. Tá bom? Veja só, o princípio pode estar na Bíblia, mas não está escrito dessa forma daqui não, tá bom? Aí você vai estar fazendo as perguntas dos seus alunos. Agora você pode pegar também o versículo que você quiser, que é bastante conhecido, para perguntar também aos seus alunos, tá bom? Por exemplo, né, aqui eu coloquei Gênesis capítulo 3, 15... 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, pronto, e eu vos aliviarei, pronto. Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não vos cansemos de fazer o bem. Também Provérbios capítulo 19, versículo 17, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Provérbios capítulo 15, versículo 16, é melhor ter pouco com temor do Senhor, do que ter riquezas com inquietações. Da mesma forma, João capítulo 16, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Mateus capítulo 26, versículo 52, disse-lhe Jesus, guarde a espada, será? E também Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Eita, meu Deus, viu? Então presta atenção agora como realizar essa dinâmica. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD?
Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e assim receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para ser membro do canal, viu? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. É praticamente a Coca-Cola do mês. Agora preste atenção, como realizar essa dinâmica. Você vai pegar estas frases que todo mundo pensa que está na Bíblia Sagrada, misturar também com alguns versículos. E você vai chamar o aluno de um em um e perguntar, Júnior, presta atenção, Júnior, está na Bíblia ou está amarrado? Se esta frase que eu vou falar está na Bíblia, você diz assim, está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, você diz, está amarrado. Entendeu, Júnior? É só falar, está na Bíblia ou está amarrado. Presta atenção, o dinheiro é a raiz de todos os males. Está na Bíblia ou está amarrado? Responde aí, Júnior. Aí Júnior responde, se ele falou está na Bíblia, ele errou, porque o dinheiro não é a raiz de todos os males. Não é está escrito assim não. Por exemplo, Kayala, está na Bíblia ou está amarrado? Esforça-te que eu te ajudarei. Está na Bíblia ou está amarrado? Eu acho que tá amarrado. Está amarrado. Essa frase não está na Bíblia não, viu? E assim sucessivamente. Você vai falar a frase e perguntar se está na Bíblia ou está amarrado. E assim sucessivamente. Se quiser também, pode até ampliar, dar um presente, dar um bombom. Deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar cada vez mais. Mas pergunta o seguinte, você gostou dessa dinâmica? Vai fazer, vai aplicar. Será que você acertou todas? Será que você acertaria todas? Fique à vontade também para modificar quantas vezes você quiser, tá bom? Você pode modificar as frases, pode modificar também os versículos. Tudo isso, irmão, são ideias para que você possa aplicar na sua turma. Eu só peço o seguinte, se você gostou e vai aplicar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família.